E hoje a gente vai conversar sobre provimento e vacância do servidor público. Eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos e militares. E hoje a gente vai conversar sobre um ato administrativo e um fato administrativo que ocorre recorrentemente na vida do servidor público. Vamos começar falando de provimento. Provimento é a forma de ingresso em determinado cargo público. E essa forma de ingresso ela pode ser tanto de provimento originário quanto de provimento derivado. Provimento originário é aquele provimento no qual o particular, o indivíduo, não tem nenhuma relação prévia com aquele cargo público. Ou seja, ele está ingressando pela primeira vez, o originário. O exemplo que a gente tem de provimento originário, e na verdade é a única hipótese no nosso ordenamento jurídico, é a nomeação. Ou seja, quando o indivíduo passa num concurso público, ele vai ser nomeado. E ali vai começar a vida pública dele. Vai ser por meio da nomeação que ele vai ocupar o cargo público. E depois de provimento originário, a gente tem as hipóteses de provimento derivado. E hipóteses de provimento derivado são várias. Deixa eu até dar uma olhada na minha colinha aqui, ó. A gente vai ter promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Vamos começar falando da promoção. Sobre promoção, a gente tem um vídeo específico explicando progressão e promoção, mas promoção, conforme a gente já explicou, é aquele momento onde o servidor público ele evolui verticalmente na tabela dele. Ou seja, às vezes ele pode ser o cargo X de terceira categoria e ele vai para o cargo X de segunda categoria. Isso é uma promoção, ou seja, é uma hipótese de provimento derivado. Outra hipótese que a gente tem é a readaptação. Readaptação é quando, infelizmente, o servidor vem a sofrer alguma limitação. Essa limitação pode ser física ou intelectual, que não permita com que ele ocupe o atual cargo dele, ou seja, o cargo público que ele passou no concurso. E daí, infelizmente, ele vai ter que ser readaptado. Um exemplo que a gente tem de readaptação é o motorista. Um motorista que, por exemplo, pode ficar cego de um olho, ter um prejuízo na visão, e daí ele acabar sendo readaptado para auxiliar administrativo. Nesse caso, é mantida a remuneração do cargo de origem, tá? Ele não vai receber como um auxiliar administrativo, ele vai continuar recebendo como motorista. Uma terceira hipótese que a gente tem de provimento derivado é a reversão. Reversão é quando um servidor ele aposenta e daí nessa aposentadoria surge alguma ilegalidade, ou seja, é descoberta alguma ilegalidade nessa aposentadoria, seja uma ilegalidade na questão envolvendo a documentação de saúde dele, ou seja, mudou os aspectos de saúde que justificaram a aposentadoria, ou uma ilegalidade no processo administrativo mesmo. Nesse caso, a reversão dessa aposentadoria, ele sai de aposentado e volta para ativa. Isso é uma hipótese de provimento derivado também. Vamos falar agora de recondução. Vamos supor que um servidor público já ocupa um cargo e ele é aprovado para um outro cargo público. Nesse novo cargo público, infelizmente, ele não passa no estágio probatório e ele era estável no antigo cargo dele. O que vai acontecer? Como ele não passou nesse estágio probatório, ele vai ser reconduzido para o cargo anterior dele. Nessa recondução, ele vai voltar para o cargo de origem. Se tivesse um ocupante nesse cargo de origem, vai acontecer um outro evento que a gente já vai ver, que daí essa pessoa que estava ocupando o cargo dele vai para o aproveitamento. Mas a recondução é basicamente uma hipótese onde há por exemplo, uma recusa no estágio probatório de um novo cargo e ele é reconduzido para o cargo anterior, onde ele era estável. E daí a gente tem uma nova hipótese de provimento derivado, que é o aproveitamento. Nesse caso esse indivíduo que ocupava o cargo dessa pessoa que vai voltar, ele vai ser colocado no que a gente chama em disponibilidade da administração pública. Quando ele for para disponibilidade da administração pública, porque o cargo que ele ocupava foi ocupado por um ocupante anterior, tá, por assim dizer, nesse caso ele é colocado em disponibilidade. E daí caso surja um outro cargo, ele vai ser aproveitado. E daí é um provimento derivado por aproveitamento. Essa pessoa que tinha saído, ela volta a ocupar um cargo por o Instituto do Aproveitamento. E a nossa última hipótese de provimento derivado é a reintegração. Reintegração talvez seja uma das mais comuns, um dos mais comuns por via judicial, que é aquela questão quando o servidor público é demitido injustamente, coisa que a gente já debateu muito nesse canal. Então o servidor público ali sofreu um pádio, foi perseguido e acabou sendo demitido da administração pública de maneira injusta. Nesse caso, o caminho que a gente toma na via judicial resulta na reintegração. Uma forma de provimento derivado também. Agora que a gente explicou provimento derivado, vamos falar sobre vacância. Vacância, diferente do provimento, é quando o servidor sai do cargo público, ou seja, são formas em que ele desocupa esse cargo público. Primeira hipótese de vacância muito clássica é a exoneração. Exoneração pode acontecer em várias hipóteses, pode ser inclusive uma exoneração a pedido, quando o servidor público pede para sair da administração pública, ou uma exoneração
de ofício, por exemplo, quando tem um cargo em comissão. É diferente da demissão, que também é uma outra hipótese de vacância. A demissão é o ato punitivo. Então, quando a gente fala vulgarmente, o servidor público foi demitido, demissão relaciona-se com punição. É muito diferente de exoneração. Exoneração não tem nada a ver com punir. Se eu sei que a demissão é um ato punitivo, o que a gente tem que passar? Tem que passar por um processo administrativo. Ou seja, tem que haver um processo administrativo onde ele possa se defender, que é o exemplo clássico, é o PAD, processo administrativo disciplinar. E se infelizmente a administração pública entender que houve alguma falha na conduta daquele servidor público, ele não cumpriu o estatuto, nesse caso ele pode sofrer como uma das punições a demissão, tá? Sendo essa uma hipótese de vacância do cargo público. A gente também tem duas hipóteses que são quase que fatos administrativos, na verdade são fatos administrativos, né? Ou seja, não dependem de um ato exatamente. Se você quiser entender qual é a diferença entre fato, ato administrativo, a gente também pode conversar sobre isso, mas vai ser uma aula bem mais conceitual, um vídeo bem mais conceitual para quem tem um viés mais acadêmico aí na escola do direito público. Mas falando em fatos administrativos que geram vacância, pode ser posse em cargo inacumulável, a gente já explicou como funciona a acumulação de cargos públicos, e caso esse servidor acumule ilegalmente um cargo público, ele vai acabar gerando a vacância de um desses cargos. E uma outra hipótese é o falecimento. A morte é um evento que gera a vacância do cargo público, ou seja, o servidor falecer, aquele cargo público, por ser um fato administrativo, deixa de ser ocupado. E aí existem outras 3 hipóteses de vacância que são hipóteses de provimento. Olha só, a gente já explicou essas 3, então a gente não vai repetir, mas basicamente a promoção, que é a hipótese de provimento, a readaptação e a aposentadoria também são hipóteses de vacância, porque quando o servidor quando ele ingressa num outro cargo, ele automaticamente gera a vacância do que ele ocupava nesses 3 eventos administrativos que a gente já citou. Pessoal, a importância de entender provimento e vacância não é só para fins de concurso público. Eu sei que tem muito servidor público que ainda faz prova e eventualmente alguém que esteja assistindo queira fazer uma prova e entender melhor esses institutos, mas também acaba sendo eventos administrativos que acompanham a vida do servidor público, ou seja, ele vai ser promovido, eventualmente ele pode sofrer um processo administrativo onde pode gerar a demissão dele, pode sofrer uma readaptação, então são direitos que ele tem que conhecer para ele saber como isso afeta a vida funcional dele lá na frente. E daí daria para fazer aqui um vídeo só de cada uma dessas hipóteses, estudar a jurisprudência, ver como que funciona cada uma dessas hipóteses de provimento e vacância na prática. Inclusive, existem até algumas ações judiciais que aplicam conceitos de provimento e vacância para a concessão de determinado direito a um servidor público, eventualmente um direito que envolve um proveito patrimonial. Mas isso pode ser assunto para um outro vídeo em que a gente trate cada um desses institutos especificamente. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você tem interesse em acompanhar conteúdo sobre servidor público, militar, direito administrativo, inscreva-se no canal e acompanhe nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço.